Boa noite, igreja. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez na presença de Deus. Depois de um momento de louvor tão lindo, tão especial, que eu tenho certeza que aqueles que estão conectados com o Senhor sentiram a presença dele aqui. Amém? Nós somos privilegiados de termos o Senhor aqui no meio de nós. Jesus, Deus, ele habita no meio dos louvores. E ele está aqui nessa casa. Eu peço que nesse momento você feche seus olhos, estenda sua mão em direção à minha vida. Peça para que o Senhor fale com você através de mim, amém? Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Pai, na tua casa. E em nome de Jesus, que não venha eu falar aqui nesse altar, mas que essa palavra seja enviada dos céus por ti. Que eu seja apenas um canal, um vaso nas mãos do olheiro. Me usa para falar à tua igreja. Que nada do meu coração venha sair aqui, mas somente aquilo que provém de ti. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Porque para toda honra e glória é do Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Amém? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Antes de entrarmos no texto, o tema da mensagem dessa noite é o caminhar de Cristo entre as igrejas e o chamado para o avivamento. Conforme formos avançando, esse tema vai ficar mais fácil de entender. Mas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. Agora vamos passar para Apocalipse, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz, Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as obras que você realiza e que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Somente até aqui. Irmãos, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem de necessidade. Nós, como igreja, precisamos dessa mensagem. O ano de 2024 vai se findar, vai acabar agora, terça-feira. Vai ser o último dia do ano. E a igreja do Senhor tem estado adormecida. Tem estado precisando voltar ao princípio do Evangelho. Ao Evangelho puro. Ao Evangelho verdadeiro. O objetivo de hoje, o objetivo do culto de hoje, o nosso penúltimo culto do ano, é que nós vamos sair daqui fortalecidos, cheios do Espírito Santo, para buscar a presença de Deus. Esse é o nosso objetivo hoje. Nós estamos analisando o texto de João, que recebeu na ilha de Patmos em um momento de escuridão para a igreja, em um momento de perseguição à igreja. E hoje nós vamos entender esse contexto. A igreja, nessa época que João está recebendo essas revelações, há uns anos atrás, ela começou a sofrer uma perseguição muito grande sobre o comando do imperador Nero. Nero foi um homem duro no tratar, considerado louco. Ele teve ações que escandalizaram Roma, ele matou sua própria mãe, e ele começou a iniciativa de perseguir os cristãos. Ele ateou fogo em Roma, Roma foi devastada pelas chamas, e a culpa recaiu sobre os cristãos. Agora, com Roma devastada pelo fogo, ele achou um inimigo comum, um inimigo que era viável, que era favorável aos interesses dele. Roma destruída, os cristãos levando a culpa dessa destruição, foi então que Nero vai instaurar a maior perseguição contra os cristãos. Os estudiosos daquela época dizem que faltava madeira de tantos cristãos que foram crucificados. Nosso povo, meus irmãos, seus irmãos, estavam sendo crucificados em Roma, expostos para todos verem. A perseguição foi brutal. Anos depois, o Senado vai tirar Nero, vai entrar alguns outros imperadores, mas nós vamos dar um salto no tempo para Domiciano, que foi considerado o segundo Nero, com uma perseguição contra os cristãos daquela época muito brutal, assim como Nero. Foi sobre o governo de Domiciano que João foi exilado de Roma e ele vai para essa ilha, a ilha de Patmos, onde ele vai começar a receber as revelações de Deus. João, nessa época, era o último apóstolo vivo, o último que estava vivo. E na expectativa de tirar do evangelho, dos cristãos, o último apóstolo de Jesus, o último que havia conhecido, havia sido ensinado, ele queria apagar isso dos cristãos. Então ele fechou as terras para João. Só que mal sabia ele que na terra longínqua que ele foi mandado, Deus abriria os céus ali. Deus iria mostrar aquilo que há de vir. Foi então que nós chegamos no contexto dessa palavra. João, então, nós estamos narrando aqui um cenário de perseguição, de morte dos cristãos, de um momento de escuridão para a igreja. Mas mesmo em tempos sombrios, em tempos difíceis, de perseguição, de dor, de tristeza, de pranto, de angústia, Deus não perde o controle. Deus sempre está operando nas nossas vidas. Então,
João está na ilha de Patmos e ele ouve uma voz falando com ele que ele iria escrever o que haveria de acontecer. Então ele se vira para ver quem estava falando com ele. Quando ele se virou, ele viu 7 candelabros e um filho de um homem no meio, que era Jesus. Ele, de acordo com aquela visão de tamanha glória, ele caiu aos pés de Jesus. De tamanha glória. Percebam que João aqui, ele não vai ver um Cristo crucificado numa cruz. Ele não vai ver os cabelos de Cristo ensanguentados por causa da coroa que colocaram nele. Aqui ele não vai ver os pés de Jesus machucados pelo caminho até o Calvário. Ele não vai ver os olhos de Jesus cheios de sangue por causa do espancamento que ele sofreu. Ele não vai ouvir a voz de Cristo com aquela voz fraca, pedindo água da sede que ele sentiu até o Calvário. Mas a visão que João teve, ele viu os cabelos brancos de Cristo, representando a santidade perfeita, o Cordeiro Imaculado. Ele vai ver os olhos de fogo, aquele que consegue discernir tudo, aquele que tem total, que é absoluto no seu discernimento, que nada passa despercebido diante dos olhos de Jesus. Ele vai ver um Cristo, ele vai ouvir a voz de Cristo como a voz de muitas águas, representando o poder e a autoridade que há nele. Ele vê saindo de sua boca uma espada de 2 gumes, representada a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Esse é o Cristo que vive. Esse é o nosso Deus. Nós não servimos um Jesus que foi vivo e morreu. Mas nós servimos um Jesus que morreu, mas ressuscitou e está vivo e assentado à direita do Pai. Aleluia! Para a tua honra e glória, Jesus. Aleluia! Então, irmãos, só para entender essa visão de João, e o que essa visão teve, o que Jesus veio trazer, ele estava no meio de 7 candelabros. Esses candelabros que ele estava no meio representam as 7 igrejas da Ásia. E assim como na visão de João, Jesus ele passeia no meio da sua igreja. Ele nos disciplina, ele nos observa, ele nos corrige, ele conhece profundamente as nossas obras, as nossas tribulações, as nossas dores. Então, irmãos, esse mesmo Jesus que estava analisando essas 7 igrejas, ele está vivo e analisa a nossa igreja. Ele passa no meio de todos nós. Nada fica escondido diante do olhar de fogo do Senhor. Ele tem o discernimento de todos, de tudo aquilo que nós fazemos. Nós podemos enganar esse irmão que está do nosso lado. Nós podemos enganar o pastor que está aqui diariamente pregando a palavra. Nós podemos enganar até o nosso cônjuge, que convive conosco diariamente. Mas o Senhor nós não enganamos. O Senhor, esse não pode ser enganado. Ele nos conhece intimamente. Há um ditado popular aí fora que vai dizer que o coração do homem é terra que ninguém pisa. Mas Jesus pisa. Ele nos conhece por inteiro. Feito essa introdução, ele vai começar a dizer a mensagem às igrejas. O que as igrejas estavam precisando ouvir? Ele vai fazer, ora, elogios, ora, correções. Assim como cada um de nós precisamos. Como está a igreja Shekinah hoje? Como nós estamos como igreja? Muito bem, mais ou menos, muito mal.
Por que nós estamos dentro de todas essas categorias? Porque nós, como pessoas que convivemos de modo cotidiano, nós temos pessoas aqui que ouvem a palavra e são fiéis, são íntegras, estão preocupadas com a santidade. Tem pessoas que vêm, cultuam o Senhor conosco, ouvem as pregações, escutam os louvores, mas não estão vivendo a santidade. Mas não estão vivendo preocupados com o Evangelho. E tem pessoas que estão mecanizadas. Isso aqui virou uma rotina, um mecanismo, um modus operandi de alguém. Onde nós não pensamos mais, nós só seguimos o rito. Nós já sabemos o caminho, nós já sabemos a hora de levantar, a hora de fazer o louvor, a hora de ouvir a palavra, a hora de receber a bênção apostólica e a hora de ir embora. Então, irmãos, para todos nós aqui, nós temos algo a melhorar e algo a ser elogiado. Assim como aconteceu com essas 7 igrejas. E nós vamos analisar a mensagem para cada uma delas. A igreja de Esmirna, ela tinha uma pobreza material. E ela se considerava uma igreja pobre. Mas o Senhor, quando vai falar sobre ela, diz: você é rica. O que é ser rico para nós? Qual a riqueza que nós estamos buscando? O que é ter uma igreja rica? Com os melhores aparelhos de som, com pessoas importantes frequentando aqui, com pessoas de autoridade na sociedade que cultuam o Senhor conosco, com templos magníficos, com colunas romanas. O que é uma igreja rica? A igreja rica aqui, que o Senhor vai falar que eles são ricos, é questão espiritual. Eles são uma igreja que não tem recursos, mas que tem o Espírito. Que não é a riqueza terrena que importa, mas é o valor que nós temos aos olhos de Deus. Então nós vemos, irmãos, que Deus, Ele não olha como nós olhamos. Nós podemos olhar para uma igreja e pensar: que igreja bonita, que igreja rica, mas essa igreja é pobre espiritualmente. Já não tem mais o Espírito Santo como havia no início. Então essa foi a mensagem dada a Esmirna. A igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas tinha uma fidelidade absoluta. Ela era uma porta de Deus, onde ninguém conseguia fechar. Então, irmãos, às vezes nas nossas igrejas, que eu falo do Brasil e do mundo, falta fidelidade. Fidelidade a quem? Ao quê? A Jesus e a sua obra. A Jesus e ao que Ele morreu naquela cruz para construir. Para deixar para nós. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que tinha uma firmeza doutrinária. Mas ela perdeu o primeiro amor. A ortodoxia, sem fervor, ela mata a nossa espiritualidade. Não adianta sermos doutrinários, seguirmos um rito todos os dias, todos certos, mas perdermos o primeiro amor. Perdermos o amor às almas, o amor ao próximo, o amor ao Senhor, à sua presença. Então, irmãos, não adianta nós sermos ortodoxos, se nós não tivermos amor. A igreja de Tiatira, um amor crescente. Ela tinha o amor, mas ela tolerava Jezabel e suas heresias. Então nós vemos o quê? Às vezes nós temos muito amor. Nós amamos o próximo, amamos a presença do Senhor, mas nós estamos deixando a idolatria entrar dentro da nossa casa. Nós não temos sido fiéis ao Senhor. Nós temos feito para nós ídolos. Qual ídolo que nós temos construído para nós mesmos? O que tem tirado o lugar de Deus no seu coração? Antigamente, outrora, eram ídolos de madeira, de prata. Eram ídolos que têm boca, mas não falam. Que têm ouvidos, mas não ouvem. Que têm mãos, mas não apalpam. Então,
nós podemos criar esses ídolos para nós no nosso coração. Você fazer orações para algo ou dedicar tempo para algo que está roubando o lugar do Senhor no seu coração. Cuidado com a idolatria que entra na sua casa. Às vezes, é uma pessoa que nós estamos idolatrando. Às vezes é uma série. Às vezes é a família. É o emprego, é o dinheiro. Então vamos tomar cuidado com isso. A igreja de Pérgamo, ela era fiel em meio ao trono de Satanás. Mas ela compreendia com o mundo da idolatria e da imoralidade espiritual. Essa igreja estava localizada onde havia-se um culto muito grande ao Deus da medicina. Eles eram muito ricos naquela época, eles cultuavam esse Deus. Tanto se você for em um consultório médico hoje, no jaleco branco dele vai estar uma serpente. Essa serpente é de um Deus da antiguidade que era considerado o Deus que curava, que virou o patrono da medicina. Então a igreja de Pérgamo, ela foi colocada ali naquela região para ser um esteio. Quantos de nós temos sido colocados em lugares para sermos fiéis ao Senhor? Tem lugares que nós estamos indo, que nós olhamos para todos os lados e é uma imoralidade sexual, é uma imoralidade espiritual. Não se há valor, não se há coisa errada. Mas se você está lá, é porque o Senhor te colocou lá para você ser fiel. Para você mostrar que onde Satanás tem um trono, ali vai ser aberta uma igreja do Senhor. E ali vai ser uma igreja fiel a Ele. Igreja de Sardes. Ela aparentava uma igreja viva, mas estava morta espiritualmente. Apenas um remanescente fiel permanecia. Então, irmãos, não adianta, como eu falei no início, você ter uma aparência de crente, de você carregar uma Bíblia debaixo do braço, de você ter a aparência de estar vivo e você está morto. Tem muitas pessoas que estão mortas dentro das igrejas. Satanás não precisa mais matar o físico, porque ele está começando a instaurar dentro do meio da igreja aqueles que são presas fáceis, pessoas mortas. Satanás tem matado a vida espiritual da igreja e a igreja não tem percebido. Tem aparência de vivo, canta, dá um glória a Deus, mas não tem intimidade, não conhece o Senhor, está morto. Que nós não sejamos assim, irmãos. E a igreja de Laodiceia, para ela foi apenas censuras. Rica, próspera materialmente, mas pobre e cega e nua espiritualmente. Havia uma apatia e uma mornidão que causava náuseas em Jesus. Percebam que as outras igrejas havia problemas muito maiores. E havia problema de ídolos, imoralidade, falta de fidelidade, falta de amor. Mas o que a revelação que João recebeu, o que foi descrito que causava náuseas ao Filho de Deus, que é Jesus, é a igreja morna. A igreja que não é quente nem fria. São os crentes que estamos, o quê? Nos tornando. Não estamos desviados, não estamos no mundo, mas não estamos fervorosos e fiéis na presença do Senhor. Estamos mornos dentro da casa dele. E o que acontece? Nós causamos náuseas em Jesus. Perceba que ele não falou em vomitar nenhuma das outras igrejas, mas essa ele deixou específico. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Palavras de Jesus. Então, irmãos, o que nós temos que dar uma atenção especial para isso? Porque isso é algo extremamente importante. Isso aqui é a fala de Jesus, que estava revelando a João. Então nós temos que tomar cuidado com a mornidão espiritual. De nós estarmos vindo à casa do Senhor somente como
uma rotina, mas nós não nos emocionamos mais. Nós não amamos como a chama do primeiro amor mais. Nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Quantas pessoas nós vemos que vêm para a igreja, acende a chama do primeiro amor, quer virar até missionário, ir aos confins da terra, mas o que? Começa a esfriar e vira morno. Aí já não quer participar mais das coisas da igreja, já não quer mais orar, já não quer mais ler a Bíblia, já não quer mais ficar em comunhão com os irmãos, já não quer mais se aproximar de Deus. Estão mornos. Estão mornos. Então, irmãos, se nós estamos numa situação dessa, não permita, não se contente com essa situação. Não ache que a sua mornidão é algo normal, porque você está a ponto de ser vomitado da boca de Jesus. E o Senhor deixou muito claro na palavra dele, vamos até voltar. Diz assim, versículo 19, capítulo 3. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Se o Senhor trouxe para nós, Igreja Shekinah, na noite de hoje, uma palavra como essa, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer que nós comecemos o ano de 2025 diferentes. Ele quer dar um basta nessa mornidão, nessa frieza espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele está preocupado em nos levar para a casa do Pai. Ele não quer que as garras de Satanás apossem a sua alma, apossem a sua família. Então se sinta amado e privilegiado por ouvir uma palavra dura, mas verdadeira como essa. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Feito esses diagnósticos, todas essas mensagens que nós recebemos, Jesus ele faz uma analogia quando ele está falando de Laodiceia. Ele está falando, quem deras fosse quente como as águas de Hierápolis, ou frias como as de Colossos. Mas não, vocês são mornos. A água morna ela é inútil, ela provoca vômito. Tenta acordar de manhã e tomar uma água morna, nem quente nem fria, se você não dá ânsia de vômito. Essa é a sensação que Jesus sente ao ver esses crentes mornos. Perceba que Laodiceia era rica. Ela dizia o quê? Eu não preciso de nada. Laodiceia nessa época era uma região que era rica em têxtil, ela produzia muitas roupas, ela produzia muita medicina. Ela produzia um colírio, que era uma especiaria da região e da época. Pessoas vinham de todos os lugares para conseguir isso. Mas olha o que Jesus vai estar alertando para eles. Ele revela que eles estão numa condição de pobreza. Eles estão se achando ricos, que você não precisa de nada. Quantos de nós estamos colocando a nossa condição financeira, a nossa influência na frente do Senhor? O Senhor está falando para nós hoje, você pensa que você está rico? Você está pobre, nu? Você está na miséria. Aqui Jesus ele vai estar falando, compra ouro refinado de mim. O que é esse ouro refinado pelo fogo? É a riqueza espiritual, irmãos. Não adianta nós termos posses, dinheiros, quantias e não tivermos riquezas espirituais. Jesus vai estar falando, compra vestes brancas de mim, que representa a pureza e a santidade, para esconder a nudez deles, a nudez do pecado deles. Jesus vai falar, e ainda compre colírio, a fim de que vocês possam ver, de vocês ter discernimento espiritual. Jesus aqui na condição de rei, de Senhor dos Senhores, ele está colocando na situação de vendedor. Ele está oferecendo à igreja, compra de mim, porque aquilo que você acha que você tem, você não tem. Jesus, ele faz um apelo de arrependimento e de zelo.
Ele vai disciplinar essas igrejas para que elas venham à redenção, à restauração, que elas sejam salvas. Jesus, ele está à porta da comunhão. Ele está na sua porta. Ele está lá, ó. Quantos de nós temos ignorado as batidas de Jesus? Quantos de nós temos ignorado a voz de Jesus? Marca um jantar com alguém, num restaurante caro, ou então na sua casa mesmo. Prepara um banquete para essa pessoa, limpa a casa, passa um pano, limpa tudo, faz aquela comida gostosa e experimenta a pessoa não ir. O que você vai sentir? Quantos de nós deixamos Jesus assentado na mesa, nos esperando chegar? Às vezes nós marcamos de fazer devocional, de fazer uma oração, e nós nos comprometemos diante do Senhor de que a nossa vida vai mudar. Quantos de nós não fizemos promessas no início do ano? Eu vou fazer devocional todos os dias, e todos os dias Jesus ficou esperando você. E você não foi, assim como eu não fui. Nós estamos em igualdade. Jesus trouxe essa palavra primeiro para mim. Então, irmãos, não brinquem com o Senhor. Não deixe que a presença saia de você. Marcou com o Senhor, vá. Ele está batendo a porta, irmãos. E Ele está trazendo essa palavra hoje para nós mudarmos, porque nos ama e quer levar cada um de nós para morar com o seu Pai. Jesus, ele está à porta e está batendo. Aquele que ouvir a voz do Senhor, abrir a porta, ele entrará e ceará conosco. Olha que privilégio, irmãos. Imagine nós, pobres, pecadores, separados da graça de Deus, temos um privilégio de tomar um café da manhã com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Ele está disposto a ceiar com você, mas para isso abra a porta e chame ele para entrar. Ainda não é tarde. Todos nós temos defeitos. Cristo não se espanta com os nossos defeitos. Ele já nos conhecia até mesmo antes da fundação do mundo. Mas Ele quer ver o nosso coração. Nós estarmos numa condição de erro não espanta Jesus. Aquilo que você acha que espanta Jesus não espanta Ele. O que espanta Jesus é você estar no erro, não reconhecer que está errado e permanecer no erro. Isso espanta Jesus. Nós somos falhos, humanos, nós temos dificuldades. Quando o Senhor nos confiou a missão de carregar a igreja dele, Ele sabia das nossas limitações, irmãos. Ele sabia que nós somos hipócritas, que nós somos fracos. Mas Ele quer ver aqueles que estão buscando a fidelidade, aqueles que estão buscando a santidade. E o que Ele promete no final do versículo 21? Aos vencedores, nós vamos assentar no trono de Deus, irmãos. No trono de Deus, Ele fala, assim como eu venci, eu vou levar vocês para o trono. Então, irmãos, presta atenção nisso. A publicidade de sentar no trono de Deus, ela precede a intimidade da mesa. Muito importante isso. Aqueles que tiveram a intimidade da mesa, de se sentar, desfrutar da presença de Jesus durante toda a sua vida, no final dela vai ser o vencedor e vai assentar no trono à destra de Jesus. Aos vencedores. Quantos querem ser vencedores? Então, irmãos, é para você essa palavra. Que tem esse desejo de ser vencedor. A vida é fácil? Não é. Não vou mentir para você. Mas no final está te esperando um trono do lado do Altíssimo. Vale a pena. Todo o sofrimento
Em Apocalipse depois vai dizer, Ele enxugará dos olhos cada lágrima. Nós vamos para um lugar onde não há dor, não há pranto, não há choro. É para lá que nós vamos. Irmãos, a igreja precisa de um despertar. A situação hoje é que na Europa, na América, as igrejas históricas, antigas, têm se transformado em museus, têm se transformado em bares. Pensa, irmãos, que tristeza. Daqui a 5 anos você passar por essas ruas e você vê uma balada aqui onde é esse templo. Pensa que tristeza você ver ali naquela placa ali na frente o nome de um bar, o nome de um clube social. As igrejas estão se fechando, irmãos. Por quê? Porque não há esse despertamento. As igrejas têm sido secularizadas. O mundo está entrando dentro da igreja, irmãos. Tem-se um sincretismo, a ortodoxia morta, igrejas que são boas de costumes, mas não são boas de espiritualidade, que não têm apreço às coisas do céu. No Brasil, irmãos, o número do crescimento de igrejas sem profundidade é absurdo. Nós vemos igrejas lotadas, templos imensos, mas que não é pregado a palavra de Deus. E onde não é pregado a palavra de Deus, o Deus da palavra não habita naquele lugar. O Senhor habita aqui, porque aqui ainda está sendo pregado a palavra de Deus. Nós ainda temos sido fiéis. Nós não temos nos cedido à prosperidade, a falar coisas que vão massagear o ego de vocês. Não. O evangelho, ele é puro, verdadeiro. As igrejas que se corromperam no mundo não são exemplo para nós. Falta fervor. Irmãos, em rodas de discipulados, pastores, após fecharem suas Bíblias, abrem uma garrafa de uísque para começar a confraternização com seus discipulados. Estão acabando com a igreja do Senhor. Têm abandonado a autoridade, a responsabilidade que o Senhor confiou a eles. Irmãos, não estão fazendo nada contra mim. Estão fazendo contra o Senhor. Ai daquele que servir de pedra de tropeço. Ai daquele. Muito se é dado para os que estão à frente, mas também é cobrado. São os que são mais cobrados, que terão que prestar conta de suas ações. Aí, irmãos, no dia do julgamento, mas não tinha nada a ver. Mas não tinha nada a ver. Duros no falar, duros no coração. Abandonaram a fidelidade. Mas nós estamos nesse cenário todo de corrupção, de imoralidade espiritual. O que então que nós, como igreja Shekinah, levantados aqui em Barbacena, temos que fazer? Nós temos 7 aplicações. 3 aplicações, na verdade. Primeiro, reconheça o diagnóstico de Cristo. Não minta para você. Você sabe muito bem aonde você tem andado. Você sabe as rodas de conversa que você tem frequentado. Mocidades de igrejas no Brasil, os jovens, assim que saem da porta da igreja, vão para a porta da balada. E as luzes de discoteca se embriagam e dançam, longe da presença do Senhor. Então seja honesto com você. Senhor, eu estou nessa situação, mas eu quero mudança. Eu quero mudar. Eu quero ser fiel ao Senhor. Todos levantaram a mão, falando que querem ser vencedores. Então não rejeitem o diagnóstico de Cristo. Sejam honestos com vocês. Fala, Senhor, eu estou no pecado mesmo. Não adianta se esconder. Eu estou no pecado. Estou sujo. Mas me limpa, Senhor. E você vai ver a obra que o Senhor vai fazer na sua vida. Que o sangue dele tem poder para limpar qualquer mancha, qualquer pecado.
Segundo, voltar à comunhão com Cristo. As batidas na porta que Jesus tem dado na sua porta, começa a abrir e a cear com Ele. Vai se começar um ano agora, novinho. Vamos dizer que vamos começar do zero. Você tem uma nova chance de continuar na presença do Senhor, de começar. Pega os dias desse ano que passou. Quantos dias nós passamos na presença do Senhor? Quantos dias nós oramos? Não é oração de pedir, não, irmãos. Não é oração pedindo bênção, não. Pedindo cura, não. Oração de intimidade. De estar ali, como nós cantamos. Jesus, hoje eu não vim te pedir nada. Voltar ao arrependimento e ao zelo pela santidade. Irmãos, muitas pessoas têm apatia à santidade. Pela forma que a igreja imputou isso à igreja. Mas ser santo, mesmo que na nossa condição humana seja impossível, a santidade faz bem para nós. Deus, Ele não se engrandece com a sua santidade. Deus, Ele é Deus. Se você está no pecado, se você está santo, se você está nem aí, Ele continua sendo Deus. A santidade, ela não é boa para você mostrar para o seu pastor que você é santo. A santidade é boa para a sua vida. Você ser fiel ao Senhor vai acrescentar a sua vida. Não seja santo pela sua mãe, não seja santo pelo seu pai, pelo seu marido, seja santo pelo Senhor. O nosso compromisso maior é com o Senhor. Ah, irmão, mas lá no passado eu fiz muitas coisas e sempre jogam na minha cara. Irmão, você passou por períodos de desconhecimento da presença. Bate poeira e siga para o alvo que é Cristo. Ah, mas você fazia isso. Sabe o que você faz para uma pessoa que chegar te acusando assim? Dá uma de doido. Dá uma de doido. As coisas espirituais confundem as naturais. Começa a falar, eu te repreendo, diabo. Jesus já me perdoou. Você não tem mais poder contra a minha vida. Duvido se a pessoa não vai arregalar o olho e vai falar, gente, está perdido, está doido. É, irmão, é assim que tem que ser. Terceiro, buscar o Espírito Santo, o verdadeiro avivamento, genuíno, a obra do Senhor, fazer não pelas bênçãos, não pelo que o Senhor pode te dar, mas por Ele, por amor às almas, aos irmãos. A necessidade de um fogo santo, irmãos, da igreja primitiva, onde nós não tínhamos recurso, não tínhamos reconhecimento, mas tinha-se o Santo Espírito do Senhor. Mas tinha-se a preocupação com a fidelidade, com a santidade. E para encerrar, irmãos, Cristo, Ele anda no meio de nós. Soberano sobre tudo na nossa vida. Sondando o nosso coração. Ele chama a nossa igreja hoje, a igreja Shekinah, você que está aqui sentado, que está acompanhando pelas redes sociais, para abandonar a mornidão. Não se conforme em ser morno. Não se conforme em ser morno, irmãos. Porque nós, nessa condição, vamos ser vomitados da boca de Jesus. E aqueles que estão à nossa volta vão junto. Agora um apelo que eu gostaria de fazer à igreja. Que cada um possa abrir a porta para Jesus. Abra a porta para Ele restaurar o seu fervor espiritual. O que o versículo que nós lemos por último diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor reacenda esse fogo nos nossos corações, irmãos. Trazendo o avivamento tanto no seu íntimo, lá na sua casa, quando você for fazer o seu devocional, mas como para a igreja. Por que a igreja, tanto no Brasil quanto no mundo, se esfriou? Houve-se um culto às bênçãos de Deus, se esquecendo do Deus das bênçãos. Vamos voltar a cultuar o Deus das bênçãos, porque as bênçãos que Ele pode nos dar e oferecer vão correr atrás de nós. Então, irmãos, presta muita atenção no que você ouviu aqui nessa noite. Um dos últimos cultos do ano. Mude de vida. Volte a ter fervor na presença do Senhor.
Volte a ser fiel. Volte a ter um coração limpo diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Senão nós vamos ficar igual Saul. Tocou onde não tinha que tocar. Começou a se achar maior que Deus. Eu não vou matar esses animais aqui para fazer sacrifício para o Senhor. Mas a ordem foi exterminar tudo. Deus abandonou ele. Mas ele achou que ele ainda estava na presença. E ele já estava vazio há muito tempo. Já não se via mais unção sobre ele. Ele tinha conhecimento de guerra, ele tinha conhecimento de estratégia, mas não tinha Espírito Santo. Deus havia abandonado ele. Um dos destinos pior do que a morte. Pelo menos para mim. Eu prefiro morrer do que perder a presença de Deus. Que seja assim com cada um de nós, irmãos. Se coloque de pé, vamos estar fechando nossos olhos. Feche seus olhos e leve seu pensamento a Deus. Deus, Pai, nós estamos aqui, Deus, na Tua casa. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Essa palavra de exortação, mas também de amor. Essa palavra que vai aos vencedores. Aqueles que estão almejando assentar-se no trono de Deus. Do lado do Altíssimo. Aqueles que vão vencer. Aqueles que vão ser avivados, que vão ser fiéis ao Senhor. Que o Senhor possa restaurar nessa igreja, na igreja Shekinah em Barbacena, o seu avivamento. Que cada um possa voltar aos caminhos certos, à santidade. Que cada um possa voltar a ter experiências com o Senhor, a abrir a porta e ceiar com o Senhor todos os dias. Que o Senhor esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo.